Vou começar esse vídeo aqui, cara, te fazendo uma pergunta. Principalmente você que tá aí criticando o treinador do clube do Remo. E eu acho que ele merece as críticas, tá? Por não mexer no time. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. E eu quero muito saber a sua opinião, tá? Primeiro tempo do Remo, o Remo joga melhor que a Ferroviária. Consegue fazer 1 a 0 numa cobrança de escanteio. Um gol do Curuá ali, né? E vai pro primeiro tempo na vantagem. Aí no segundo tempo, já tinha alguns jogadores cansados e outros que não estavam bem. Por exemplo, o Bruno Bispo fez uma partida muito ruim hoje, né? O Curuá, próprio Curuá que fez o gol, fazia uma partida muito ruim também. O Ítalo, que foi inoperante no ataque, outro jogador também muito fraco ofensivamente. Digamos que o Rodrigo Santana tivesse mexido, né? Tivesse tirado esses 3 jogadores. E aí no lugar deles ele coloca o Adson, por exemplo, Ribamar no lugar do Ítalo, tô falando posição por posição, tá? Ribamar no lugar do Ítalo e também o zagueiro lá, o Lige, no lugar do Bruno Bispo. Você acha que o resultado seria diferente? Você acha que o Remo não teria perdido para a Ferroviária hoje, esse jogo? Por quê? Além da gente ter um time extremamente limitado, hoje o Remo se comportou no segundo tempo. Foi o mesmo Remo que eu vi jogar o primeiro tempo contra o ABC. O mesmo. Um time sem personalidade, um time covarde, um time que baixou suas linhas para ficar tomando pressão. A Ferroviária tomou o gol do Remo e eles ficaram desnorteados. Eles não sabiam o que fazer. Ficavam dando vários chutes para fora. O Léo Lang não fez uma defesa, assim, tirando aquela primeira defesa ali do primeiro tempo, ali antes do Remo fazer 1 a 0, que o Léo Lang faz uma defesaça, que eu acho que se é um Rangel ali o Remo tinha tomado aquele gol. Depois o Léo Lang não fez nenhuma defesa. E aí o Remo chama a Ferroviária para cima. Chama a Ferroviária pro seu campo e começa a tomar uma pressão que não poderia ter tomado. E eu vou te responder a pergunta que eu te fiz no início do vídeo. Você acha que o resultado seria assim diferente? Eu acho que não. Eu acho que o Remo teria perdido o jogo da mesma maneira, porque hoje o que fez a diferença pro Remo foi a postura, principalmente no segundo tempo, a postura de um time covarde, perdedor. Um time que representa o Fábio Bentes, um time que representa o Tonhão, um time que representa o Papelim. 3 fracassados, o tridente do fracasso. E aí, se o Rodrigo Santana faz isso aqui que eu falei, substitui esses 3 jogadores e o Remo perde o jogo, você estaria culpando ele dizendo que ele mexeu errado. Não estaria? Tô certo ou não? O problema do Remo, além da mentalidade hoje, é também a falta de peças de reposição. O Remo tem um time malzena, mal. Porque eu não acho que o João Afonso seja titular absoluto. Eu não acho que o Curuá seja titular absoluto. Eu não acho que o Ítalo, mesmo ganhando os 100 mil que ele ganha, ele seja titular absoluto. Porque não mostra futebol pra isso. E a gente não tem. Quem vai entrar no lugar desses caras? Adson, Sheldon, Ribamar, Kelvin. Esses caras que vão entrar, que vão resolver o jogo, que vão mudar a história de um jogo. Não é, gente. O Rodrigo Santana teve culpa no resultado hoje? Fica a seu critério. Acho que cada jogo é um jogo. Hoje ele demorou a mexer? Demorou. Mas ele põe esses caras todo jogo. Qual o jogo que esses caras, que o Matheus Anjos entra e muda? Qual o jogo que o Ribamar entra e muda o jogo? Qual o jogo que o Kelvin entra e muda o jogo? Qual o jogo que o Cachoeira entra e muda o jogo? Ele põe esses caras todo jogo. Todo jogo ele coloca esses caras. Esses caras não conseguem jogar. Hoje fariam a diferença? Não. A culpa é do Rodrigo pelo resultado hoje? Talvez. Mas vale lembrar, se não fosse o Rodrigo, a gente estaria na zona de rebaixamento. Porque esse time do Remo, eu já falei pra vocês aqui, é um time limitado. Estava jogando, principalmente o primeiro tempo, na base da entrega também. Só que essa entrega aí
Tem que ter um preparo físico absurdo que o Remo também não tem. Morreu no segundo tempo. Trouxe a Ferroviária pra cima. Perdeu o jogo em 5 minutos. Uma falha grotesca do Rafael Castro. Eu não vou passar pano aqui não. Falhou no gol. Mas até ele falhar no gol, tava fazendo uma partida segura. Só que também tava cansado. Então, a culpa principal nessa derrota do Remo hoje é do senhor Tonhão, que até o presente momento não anunciou uma contratação sequer. Você contratou o Papelinho, Tonhão, para anunciar Vitor Lube? O goleiro reserva do Águia, que sequer brigou por classificação da Série D? É para isso que você paga 100 mil pro Papelinho? Pra esse cara de coruja velha aí? É para isso que você paga pra esse cara? Se esse cara não tem condições, Tonhão, de trazer contratações, de convencer jogadores. Teve 2 semanas, Tonhão. 2 semanas. 2. Faz uma semana praticamente que você fechou o contrato com o Bampará. Cadê a grana? Cadê as contratações? Você ganhou um incentivo financeiro. O que você fez com o dinheiro? Cadê as contratações, Tonhão? Se hoje tem uns 3 jogadores ali que pudessem fazer a diferença, talvez hoje o resultado seria diferente do Remo. Mas não tem. O próprio Rodrigo Santana tá cansado de colocar esses caras em campo aí. E hoje ele fez isso aí de propósito. Ele colocou de propósito Matheus Anjos, Kelvin, Ribamar, faltando 3 minutos, 4 minutos para acabar o jogo. Para esses caras se tocarem. Que eles têm que dar mais em campo. Talvez o Matheus Anjos, porque Kelvin e Ribamar eu não espero nada desses caras. Esses caras são ruins. E cadê as contratações, Tonhão? Não tem. Uma derrota que, assim, se o cara chegasse hoje pra mim com um contrato, ó, você quer o 0-0 contra a Ferroviária jogando lá em Mirassol? Quero. Eu assinava. Onde é que eu tenho que assinar aí? Um ponto fora de casa? Excelente. Mas na circunstância que foi o jogo, o Remo abrindo o placar, dava pra voltar com pelo menos um empate. Não voltou pela limitação do elenco. Não voltou pela falta de vontade do Tonhão, junto com essa diretoria, com esse Papelinho aí, esse mentiroso, esse executivo mentiroso de contratar aí, que não contrata ninguém. A falta de vontade de vocês pode nos custar, está nos custando uma classificação. Se o Remo ganhar hoje esse jogo, o Remo era o 7º. Ia dormir no G8, ia terminar a rodada no G8. Os resultados foram excepcionais para o Remo. O Remo estava fazendo o seu resultado, mas aí falta jogadores. Aí falta banco de reservas. Aí falta titulares. Na Série C, 2 jogadores são fundamentais. E a gente tinha isso quando a gente subiu em 2020. Um jogador agudo que vai para cima, que vai na linha de fundo, cruza as bolas na medida, e um centroavante fazedor de gols. Aquele cara com presença de áreas. O Remo não tem. O Remo não tem nenhum dos dois. Não tem o atacante agudo e não tem o centroavante com presença de área. O Remo não tem. E não foram contratados ainda. Eu tô cantando aqui a pedra da Série C. Não sei se vocês sabem disso, né? Talvez não. Talvez esses caras nem acompanhem futebol aí. Mas é isso. Bora lá para nossas análises, né? Léo Lang salvou onde deu, né? Salvou onde deu para salvar. Quando ali os jogadores da Ferroviária acertaram o gol, fizeram 2 gols que na minha opinião não foram falhas do Léo Lang. Então o Léo Lang vai ficar com uma nota 7 aí. Diogo Batista fez uma partida abaixo hoje, assim como boa parte do time, né? Mas ainda é o melhor lateral que nós temos nesse elenco. Então vai ficar com uma nota 4 aí. O Rafael Castro, não vou passar pano, falhou no gol, né? Rafael Castro, na situação que você tava, tenta de alguma maneira interceptar essa bola, mete a mão na bola, toma cartão amarelo.
toma cartão amarelo, mas não deixa uma bola daquela passar do jeito que passou. E passou, ficou limpa pro atacante da Ferroviária só fazer o gol. Então hoje a sua nota é 0. João Afonso, não entendo. Não entendo esse cara titular no Remo. Muito fraco. Muito fraco. Uma outra 2 aí. E o Bruno Bispo hoje fez uma partida tenebrosa também, né? O Bruno Bispo no primeiro tempo quase entrega a paçoca umas 2 vezes ali. Então vai ficar com nota 1. Meio campo, Paulinho Curuá fez o gol, ficou com nota 7 só pelo gol, porque fez também uma partida muito ruim. E o Jadson, hoje, na minha opinião, muito apagado também, tentando fazer algumas jogadas, mas não conseguiu fazer ali as jogadas. Vai ficar com uma nota 2 aí o Jadson. Pavani apagadíssimo também, no segundo tempo morto em campo. Voltou a ser aquele Pavani que a gente estava acostumado a ver, né? Pavani displicente, principalmente no segundo tempo. Então fica com nota 1. Marco Antônio, na minha opinião, foi o melhor jogador do primeiro tempo. No segundo tempo caiu de rendimento, deveria ter sido substituído. E aí já é a atribuição do treinador substituí-lo, vai com nota 5. Ítalo, né? Se pegasse o Cone, se pegasse essa camisa aqui, ó. Esse desodorante aqui, ó. Se pegasse esse desodorante e botasse no ataque do Remo, ele conseguiria fazer mais coisa com o Ítalo. Nota 0 pro Ítalo. O Jadson já falei, né? Aí também fez a função ali de atacante. Entrou o Ronald. Pouco foi acionado, né? Tem um lance que o Ronald vai na linha de fundo, ele tenta tocar para trás. Se ele toca ali ali faz o cruzamento ali na reta ali, talvez o Ítalo teria aproveitado o lance. Então nota 2 pro Ronald aí. Entrou o Kelvin, Ribamar e Matheus Preguiça Anjos, né? Nem vou perder meu tempo, né? Então assim, Rodrigo Santana, concordo com as críticas. Demorou mexer, demorou muito mexer, muito. Mas, mesmo que hoje tenha custado o resultado, o Remo não está nessa situação por causa do Rodrigo Santana. Aliás, se o Remo ainda tem esperanças de brigar por uma classificação, é graças ao Rodrigo Santana. Vocês sabem, eu não fico puxando o saco de treinador, eu não puxo o saco de jogador, mas eu dou a César o que é de César. Não vou ficar aqui falando para vocês algo que eu não concorde. Talvez, mais uma vez falando, o Rodrigo Santana tenha parcela de culpa nessa derrota aí. Mas, se o Remo tá na situação que está, é muito graças a ele. Porque se fosse por essa diretoria perdedora aí, por esse presidente bunda mole aí, a gente estaria na zona de rebaixamento, gente. A gente com o paraguaio, certeza que a gente estaria 18º, 17º, sem chance nenhuma de classificação. Sem chance nenhuma. E agora, tem a obrigação de ganhar o CSA em casa para continuar vivo. Caso contrário, morre junto com o CSA, porque para mim o CSA também é um dos times aí que vai ficar ali no meio da tabela, né? Ganhando o CSA, encosta ali no G8 da competição novamente. Provavelmente não vai entrar no G8, né? Porque esse time competente conseguiu aí mais uma vez ficar mais uma rodada fora do G8. Depois vai enfrentar um Figueirense fora de casa, com possibilidades reais ali até de somar ponto também. Mas para tudo isso acontecer, precisam chegar reforços. Amanhã de manhã a gente vai subir o vídeo aí sobre a contratação do Sávio, né, lateral esquerdo. Também vamos falar um pouco sobre o Kaique, né? Parece que essa negociação teve uma reviravolta. Sobre atacantes aí também, que podem estar no radar do Remo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso aí também amanhã. Deixa aí no seu comentário, quero muito saber sua opinião. Mais uma semana complicada pra gente, né? Mais uma derrota. Uma derrota aí doída, sofrida, complicada e que freia aí as possibilidades do Remo de dormir no G8. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.